No vídeo anterior, nós falamos bastante de lipídios e de carboidratos. Os lipídios, basicamente, eram ésteres de ácidos graxos e glicerol. Eram não, continuam sendo. São ésteres de ácidos graxos e glicerol. As ceras, basicamente, ésteres de ácidos graxos e álcoois de cadeia longa. Falando das suas funções, as funções de impermeabilização, etc. E também falamos dos carboidratos, dos hidratos de carbono, CH2ON, tem um número de hidrogênios que é o dobro de oxigênios. Os carboidratos, basicamente, associados à função energética, no caso da celulose, a função estrutural também, certo? Pensando na alfa-glicose, na beta-glicose, com relação à posição da hidroxila, etc., e a possibilidade das ligações que ali ocorrem. Bom, visto isso, vamos falar um pouco mais de outros compostos, de aminoácidos e proteínas. Tem falado aí de macromoléculas, de polímeros, etc. Entender que macromoléculas são moléculas com alto peso molecular, não necessariamente com unidades repetitivas iguais. Polímeros são moléculas com alto peso molecular, são macromoléculas também, mas têm unidades repetitivas iguais. A gente vai aos poucos pensando nessas questões. Aminoácidos e proteínas. Essa é o nosso foco nesse momento. Vamos falar um pouquinho então de aminoácidos e proteínas. No nosso caso, eu vou pensar nas ligações peptídicas, porque elas especificamente serão as importantes agora nessa discussão. O que é um aminoácido? Aminoácido, o próprio nome está dizendo, são compostos que contêm um grupo amino, que é o NH2, e tem um grupo carboxila, que é o C-OH, ambos ligados ao mesmo carbono. Tá? Aí eu tenho um aminoácido, ele tem um grupo carboxila e tem um grupo NH2. Em geral, se esse R for diferente de hidrogênio, que é no primeiro caso mais simples aminoácido, qualquer outro radical aí que eu tenho R, eles terá um carbono quiral, terá um carbono assimétrico, portanto os isómeros destrógeno e levógeno. A solubilidade deste aminoácido em água depende, obviamente, do tamanho da cadeia carbônica no R e de quais são os tipos de ligantes que eu tenho nesse R. O tipo de ligações, o tipo de compostos presentes aqui vai determinar se o composto é polar, se o composto é apolar, se o composto tem características ácidas, tem características básicas. Em função disso, ele tem a capacidade de interagir com diversos outros compostos que participam dos processos bioquímicos. E, então, os aminoácidos adquirem uma importância crucial no metabolismo dos organismos vivos. Tá? O que são aminoácidos? Eles possuem, geralmente, caráter anfótero. O que é o caráter anfótero? Que podem reagir tanto com ácidos do grupo amino, quanto com bases, através do grupo carboxila. Eles têm um caráter anfitótico, reagem, ou anfótero, reagem com essas duas categorias de substâncias. O carbono ligado ao grupo amino e a carboxila é quiral, exceto quando R é igual a H. No organismo humano são encontrados apenas os compostos levógenos. O substituinte R determina a identidade do aminoácido, conforme eu disse. Né? Existem 23 aminoácidos considerados essenciais.
As fórmulas e os nomes estruturais estão relacionados neste slide, deixa disponível para vocês também no nosso material. O mais simples é a glicina, que tem 2 hidrogênios ligados aí. Depois a alanina, com o grupo CH3. E vai por aí afora. Valina, leucina, isoleucina, fenilalanina. Fenilalanina é interessante aí no caso de tem alguns organismos que não têm determinadas enzimas que não conseguem sintetizar esse ou eliminar esse material, que ele pode ficar acumulando e dar uma doença e tal, etc. Muito bem, ó. Tem lá serina, treonina, aspargina, todos eles têm diferença no grupo R aí. Em função desse grupo R, eu terei diferentes aminoácidos, certo? Metionina, triptofano, prolina, tirosina, cisteína, lisina, e vai por aí. Os que têm essa coloração amarela têm um grupo apolar. O que tem essa coloração violeta são polares. Os outros polares de caráter ácido e polares de caráter básico. Polares neutro, ácido. Essa polaridade, essa característica do grupo ligado ao grupo aminoácido, ele determina com quem que ele consegue interagir mais facilmente. Se a molécula onde os aminoácidos participam é uma molécula de cadeia carbônica extensa, então essas interações entre os grupos laterais começam a ficar importantes. Nas proteínas existe uma união, um agrupamento de aminoácidos, de tal maneira que as ligações intermoleculares ou intramoleculares entre partes da própria molécula vai começar a determinar uma estrutura. No caso helicoidal, para a formação da estrutura, por exemplo, do DNA, né? E entre ela própria um remodelamento dessa estrutura de tal maneira que ela vai ser específica para um ou outro processo. De qualquer maneira, estamos voltando aqui, falando que aminoácidos são compostos que têm o grupo carboxila e tem o grupo amina. Ou seja, eles têm duas funções, uma função carboxila, uma função ácido carboxílico e uma função química amina. Para que servem os aminoácidos no nosso organismo? Eles são importantes nutrientes dos seres vivos. No metabolismo são classificados em não essenciais, aqueles que o organismo consegue sintetizar, ou seja, são produzidos pelo nosso corpo conforme a necessidade. E os essenciais, aqueles destacados aí no slide anterior, que o organismo humano não consegue sintetizar. Então, são necessários de serem obtidos pela alimentação. A hora que o organismo ingere, no processo de digestão dos alimentos, as substâncias vão sendo trituradas e obtendo os constituintes fundamentais, que são esses aminoácidos essenciais. Então, é fundamental que para a reposição disso daí se tenha uma dieta balanceada. Alguns alimentos são ricos em determinados aminoácidos, outros alimentos em outros aminoácidos, e assim por diante. Por exemplo, o arroz integral e feijão, que é a dieta natural do brasileiro, aí é uma mistura bastante completa, porque o arroz é rico em aminoácidos que tem metionina, cisteína, mas é pobre no aminoácido lisina, assim como em outros cereais. Já o feijão apresenta todos os aminoácidos essenciais, inclusive sendo rico em lisina, mas é pobre na metionina e cisteína. Óbvio que você não precisa ficar decorando o nome de ninguém, precisa entender que aminoácidos são compostos, tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. E em função dos grupos laterais, eles têm diversas interações. Tá? Fenilalanina é um tipo de aminoácido constituinte de proteínas do corpo humano
ele é bastante encontrado em adoçantes, particularmente no aspartame. Algumas pessoas têm uma doença chamada fenilcetonúria, que é a incapacidade de digerir a fenilalanina. Assim, ela se acumula no organismo, gerando resíduos tóxicos, que levam a distúrbios mentais e intelectuais. É detectado no teste do pezinho. Tem uma série de doenças, que quando a criança nasce lá, faz o exame do pezinho, tira uma gota de sangue e verifica se o organismo dela tem ou não uma enzima que tem capacidade de digerir determinados aminoácidos. Se não tiver, vai ter um tratamento adequado, etc. O que é ligação peptídica? Essa é a ligação importante. Até agora eu falei de aminoácidos, falei de tudo aí. Da mesma forma que anteriormente, no caso dos carboidratos, a ligação glicosídica era importante entre duas oses, entre as duas hidroxilas de moléculas adjacentes com a eliminação de uma água, aquilo lá era a ligação glicosídica, que permitia fazer as macromoléculas, no caso do amido, da celulose, era importante. No caso das proteínas, elas são formadas a partir de ligações peptídicas. Os aminoácidos são a base das proteínas, e no caso das ligações peptídicas. Para que ocorra um encadeamento, um monômero numa macromolécula, em um polímero também, ele precisa ser bifuncional, ele precisa se ligar, digamos, à direita e à esquerda, para que a cadeia vá se ampliando. No caso da ligação peptídica, ela é formada quando o grupo carboxila do aminoácido reage com o grupo amina de um outro aminoácido, formando um grupo funcional amida. Tá? Nessa reação, também é formada uma molécula de água, por condensação. Veja, que você entenda aqui. Um aminoácido, o que é um aminoácido? Tem o grupo amina e tem o grupo ácido carboxila. Isso aqui é um dos monómeros. Tá? R aqui depende desse R, pode ser qualquer um dos aminoácidos que nós vimos anteriormente aqui. Tá? O mais simples era a lisina, né, com hidrogênio. Muito bem. Agora, o grupo OH da carboxila liga-se ao hidrogênio do grupo amina de uma molécula adjacente. Então tem um outro aminoácido aqui com uma molécula adjacente. Então o grupo carboxila de um com o grupo amina de outro forma H com OH e ocorre a eliminação de uma molécula de água. Essa molécula de água aqui, ó, tá? A reação desses dois formou uma ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? A ligação entre a carboxila de um primeiro aminoácido com o amina do outro aminoácido. A hora que fez essa ligação com a eliminação de uma molécula de água, formou um C-ON. C-ON caracteriza o grupo funcional amida. Nós vimos as funções químicas, estudamos ácido, estudamos amino, estudamos amida. A amida é a função presente na ligação peptídica. Neste caso, ocorreu a formação de um dipeptídeo, uma molécula formada da união de dois aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser iguais ou podem ser diferentes. Se esse for igual a esse, ocorreu a formação de um dipeptídeo. Se eles forem diferentes, aconteceu um outro, e assim por diante. Tá? Muito bem. Ligação peptídica é a ligação formada entre dois aminoácidos. O grupo carboxila do primeiro se une ao grupo amino do segundo, ocorre a eliminação de uma molécula de água e a formação de uma ligação peptídica. O grupo funcional presente na ligação peptídica é o grupo amida. Os peptídeos, portanto, são moléculas resultantes da união de aminoácidos. Dipeptídeos
são resultantes da união de 2 aminoácidos. Tripeptídeos, a união de 3 aminoácidos. Oligopeptídeos é uma cadeia média com dezenas de aminoácidos. E polipeptídeos é de uma cadeia bastante extensa, com centenas de aminoácidos. Então, aquela ligação peptídica pode se repetir indefinidamente. A gente pegou uma molécula pequena, que tem um número, uma massa atômica da ordem de 60, 70, 80 unidades de massa atômica. Quando eu polimerizei, quando eu fiz uma reação unindo diversos monômeros através de diversas ligações peptídicas, com eliminação de água, obviamente, formando um polipeptídeo, eu tiver 1000 moléculas com a massa molecular de cada uma 60, eu teria um polipeptídeo com massa molecular 60.000 gramas por mol. Tá? Os polipeptídeos são macromoléculas, moléculas bastante de cadeia carbônica bastante extensa, com até milhares de átomos de carbono entre si, mas formando uma estrutura. Não necessariamente linear, porque cada pedaço dos monômeros, aqueles grupos R que nós falamos ali, poderão ter interações entre as cadeias laterais, entre as cadeias de uma outra macromolécula e assim por diante. Pode ocorrer um enovelamento entre elas, formando um novelo. Pensa num novelo de lã. A macromolécula seria um fio, uma linha de lã aí. Para ela ficar toda enrolada tal, é porque houve então atração entre elas e ficou emaranhada. Tá? Proteínas, portanto, são polipeptídeos presentes nos seres vivos. O que é a proteína? É um polipeptídeo. Como é que foi formada uma proteína? A partir da união de vários aminoácidos entre si. Qualquer proteína tem aqueles 21 aminoácidos não essenciais? Em geral tem. Pode ter alguns do primeiro, mas outros não têm quantidades iguais. Isso me dá uma quantidade bastante grande de aminoácidos diferentes, certo? E elas têm funções as mais variadas no organismo. Uma função estrutural, por exemplo, formam a membrana plasmática de células e de tecidos dos órgãos. Disse que as proteínas, os aminoácidos, têm essas características anfipróticas, tal, que podem atrair grupos polares e apolares, podem interagir com água, podem interagir com lipídios, com gorduras, etc. Podem catalisar determinadas reações. As proteínas podem formar enzimas que ajudam a fazer determinadas reações. Podem, entretanto, formar a membrana de células, de tecidos vivos e formar determinadas estruturas. As enzimas desempenham diversas funções reguladoras no organismo, geralmente catalisando reações químicas metabólicas. Uma enzima é uma proteína que foi formada a partir de diversas unidades aminoácidas. Até agora, o importante é isso, a ligação peptídica. A ligação peptídica é uma ligação entre o grupo carboxila e o grupo amina da molécula adjacente. Sempre vai fazer esse encadeamento e vai aumentando o tamanho da cadeia. Dependendo de quais são os aminoácidos que foram utilizados na ligação peptídica, a enzima formada, a proteína formada, terá uma função para regular determinada reação metabólica. O que é hidrólise de proteínas? É o contrário. É a quebra das ligações regenerando-se o monômero de partida. Hidrólise de proteínas é a quebra das ligações peptídicas mediante a reação com água. No grupo amida, na presença de um catalisador adequado, a água pode fazer com que aquela ligação seja rompida. Sendo rompida, eu terei a regeneração
do monômero de partida. Aqui eu tenho uma ligação peptídica. A ligação peptídica está representada em destaque aqui no grupo amida, C-OMH. Certo? Nesse caso, eu tenho um dipeptídico, que tem apenas uma ligação peptídica. A presença de um catalisador adequado na presença de água, H2O, que eu escrevi aqui HOH, eu tenho a hidroxila se ligando à carbonila e regenerando o ácido, e o hidrogênio se ligando ao grupo amina e regenerando o grupo amina. Então, a hidrólise de proteína é o contrário da formação da ligação peptídica. Qual a estrutura das proteínas? Estrutura das proteínas, posso pensar de duas maneiras. Uma estrutura primária, que é a estrutura dada pela sequência de aminoácidos. E em cada ligação peptídica formada entre dois aminoácidos, vai me dar uma estrutura da proteína. Cada uma dessas cores aqui está representando um aminoácido diferente. Não quer dizer que uma proteína tenha que ser sempre diferente. Poderiam ter dois aqui iguais, três, um bloco, etc. Mas a ligação peptídica entre os aminoácidos determina a sua estrutura primária. Se a gente viu lá que tinham 21 aminoácidos essenciais, isto é, 21 aminoácidos, 23 aminoácidos que o organismo não sintetiza, só entre eles eu poderia ter uma combinação muito grande. E ainda mais independente do número de aminoácidos que eu posso ter repetição. Então, essa estrutura primária é resultante da sequência das uniões das ligações peptídicas entre os aminoácidos. A estrutura secundária é o henovelamento das partes da cadeia peptídica que ocorre devido às forças intermoleculares. Formou-se essa estrutura primária, porém, cada um desses aminoácidos pode ser um grupo R com características polares, com características apolares, com características ácidas ou básicas, etc., e atrai ao seu vizinho, ou a um que esteja um pouco mais distante, e assim por diante. Isso daí faz com que a proteína tenha essa estrutura aí, que é uma estrutura formando um emaranhado, chamado de henovelamento, no caso. Pontes de disulfeto. Se por acaso tivesse ligações enxofre-enxofre, resultando de dois grupos SH, por exemplo, a cisteína, eles também influenciam a estrutura tridimensional. A cisteína é um polipeptídeo que tem lá grupos SH. Esses grupos SH aqui poderão reagir de tal maneira que eles perdem hidrogênio e formam uma ligação enxofre-enxofre. A cisteína, por exemplo, é constituinte de proteínas que estão no cabelo. Né? Se eventualmente eu tiver a formação de pontos de sulfeto, eu poderia ter essa estrutura aqui utilizada em determinados tratamentos químicos aí para eu ter um cabelo encaracolado. Ao passo que se eu destruir aquilo lá, eu posso ter um cabelo mais liso. A chapinha faz isso daí, por exemplo. Né? Mas o que é importante? Que as estruturas presentes nos grupos laterais dos aminoácidos determinam determinadas propriedades do organismo onde a proteína é seu constituinte. O que se chama desnaturação proteica? Desnaturação proteica é a alteração da estrutura tridimensional de uma proteína sem que haja alteração da estrutura primária. Pode ser causada pelo calor, micro-ondas, radiação de solventes, etc. Se isso daí for colocado sob a ação de algum agente desnaturante,
as atrações intermoleculares que existiam entre determinados aminoácidos podem ser rompidas. Com o calor, por exemplo, algumas ligações vão ficando mais fáceis de serem rompidas. As cadeias carbônicas podem começar a deslizar entre si ali e romperem essas ligações intermoleculares, até um alinhamento das partículas, né, das cadeias. Então, uma proteína desnaturada poderia ser pela ação de um solvente, um determinado solvente que interaja com partes daquela macromolécula, por ação de calor, de tal maneira que está conferindo maior quantidade de energia, etc., para aquele material, e assim mesmo algumas ligações intermoleculares passam a ser rompidas. Muito bem. Tem aqui algumas tarefinhas aí, mas vamos fazer junto porque tem alguns testes para vocês fazerem depois. Classifique as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas. Na formação de uma ligação peptídica, ocorre uma reação entre um grupo carboxila e um grupo amina, formando um grupo amida. Por isso que a gente viu. Ligação peptídica é a questão mais importante dessa aula. O que é a ligação peptídica? É a ligação entre o grupo carboxila, o C-O, e o grupo NH, certo? E forma-se uma ligação peptídica. E o grupo funcional é o grupo amida, verdadeiro. Na reação acima, uma molécula de água é consumida para se obter o produto formado. Sai o OH do ácido, correto? E o hidrogênio da amina. Então, ocorre o processo de condensação com a eliminação de uma molécula de água. Os aminoácidos naturais, com exceção da glicina, são opticamente ativos. Qual que é a glicina? Bom, a estrutura da glicina é essa daqui, né? Essa estrutura onde tem um carbono, um C-O, NH2, H e outro H apenas, né? Então, essa estrutura aqui, ó, ela não tem um carbono assimétrico, porque esses dois ligantes são iguais. Qualquer outro aminoácido onde o ligante seja diferente do hidrogênio, por exemplo, na alanina, ou qualquer outro dos aminoácidos que foram colocados, qualquer um terá um carbono assimétrico, um carbono quiral, que é um carbono oticamente ativo. Portanto, especificamente para os aminoácidos naturais, com exceção da glicina, eu tenho todos são opticamente ativos, né? Verdadeiro. E, finalmente, a última questão aqui, os aminoácidos têm caráter anfótero. Se eu estivesse pensando no caso dos aminoácidos, eles têm um grupo ácido carboxílico e um grupo amina, que tem caráter o ácido carboxílico de ácido e o grupo amina de base, portanto, eles têm os dois caráteres, ácido e básico. Isso diz caráter anfótero, correto? O próximo aqui, ó. O leste. O grupo amino de uma molécula de aminoácido pode reagir com o grupo carboxila de uma molécula de outra molécula de aminoácido, igual ou diferente, formando um dipeptídeo com eliminação de água, como exemplo para a glicina.
No caso da glicina, tem. Aqui é representado na forma polar, né? Esse terceiro hidrogênio aqui era o hidrogênio que estava aqui, correto? Uma glicina com outra molécula de glicina, o que, que aconteceu? Esse grupo aqui, OH, com um hidrogênio H+, certo? Formou água, que foi eliminada a água, e aqui tem uma molécula. Aqui, essa estrutura é uma estrutura da glicina, e essa outra estrutura é a estrutura de outra glicina. Formou um dipeptídeo a partir de duas partes aí de glicina. Analogamente, de uma mistura equimolar de glicina com L-alanina, poderão resultar dipeptídeos diferentes entre si, cujo número máximo será. Olha, aqui tem a estrutura da alanina e aqui tem a estrutura de uma glicina. O que eu quero que você pense? A mesma reação aqui entre a glicina e outra glicina poderia ocorrer entre uma alanina e a outra alanina. Poderia ocorrer entre uma glicina com o grupo carboxila e uma outra alanina com o grupo amina. E ainda uma quarta opção, entre a alanina, a partir do grupo carboxila, desta parte aqui da alanina, com a glicina, nesta parte onde eu tenho o grupo amina. Quer dizer, a ligação é sempre essa, carboxila de um com amina do outro. Entre os dois iguais, uma possibilidade, entre esses dois iguais, outra possibilidade, entre os diferentes, pode ser carboxila de um com amina do outro e vice-versa, carboxila da glicina com a amina anterior. Então, total, neste caso, seria 4. Tá? Tem dúvida, tem que tentar fazer. Por enquanto, obrigado pela atenção. Daria para fazer alanina, a primeira opção. Glicina, alanina, a segunda opção. Depois glicina e glicina, a terceira opção. E finalmente alanina e alanina, quarta opção. Ou seja, em quantidades equimolares, eu teria 4 possibilidades de ligações peptídicas diferentes.